Olá pessoas, promessa é dívida! Sim, voltamos! Não serão apenas palpites, teremos um quadro aqui atrás do outro. Basicamente eu pensei, o que a gente pode fazer de final de semana para trazer alegria para as pessoas? Que tal o auge da televisão brasileira aí de final de semana? O programa Silvio Santos. Que você tinha o Tentação, que o Silvio distribuía prêmios, que as pessoas tinham que adivinhar as respostas. Você tinha o Em Nome do Amor, que era o Tinder da época. Você tinha o Topa Tudo por Dinheiro, que as pessoas passavam vergonha alheia no palco. E aí eu vou fazer isso aí, um grande programa Silvio Santos, variado, só que de NFL. E obviamente o Silvio é muito melhor que eu, né? Não tem nem comparação. Mas a gente vai dar nosso jeito aqui para fazer uma coisa bem legal e não só os palpites. Manteremos o momento histórico. Tem muita coisa legal. Ainda não sei qual vai ser o nome que vai ficar desse quadro, eu não sei quanto tempo a gente vai ter de quadro, mas vamos juntos, tá bom? Se você gostar, não deixe de deixar seu like, não esqueça de deixar seu like e vamos que vamos! Vamos começar falando sobre o tema principal deste meio de semana, para além das trocas, que é a queima de estoque lá no Las Vegas Raiders. Bom, demorou. Na verdade, não deveria ter acontecido desde o primeiro momento, porque vamos raciocinar. Você sai de um momento de Jon Gruden, que não deu muito certo, né? Teve uns probleminhas aí. E aí a sua ideia é contratar o Josh McDaniels? Qual é o histórico do Josh McDaniels? É terrível em Denver como head coach. Aí depois, falando em tentação, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, não sei se eu fico, com o Indianapolis Colts, deixou o Indianapolis Colts no altar, fez o Indianapolis Colts de Ted Mosby, põe o Ted no altar aí, se não assistiu o How I Met Your Mother, vocês não vão pegar referência, mas tudo bem. Põe o Ted aí, tadinho, no altar. Se ferrou também, se emocionou demais essa história, bem feito pro Ted, que é um grande tonto várias vezes. Mas voltando aqui, fez isso com o Indianapolis Colts, tadinho. E o Ted torceu para os Browns na série, né? Podia torcer para os Colts nesse caso. E aí os Raiders acharam uma boa ideia contratar o Josh McDaniels depois. Ele fazia até um bom trabalho como coordenador ofensivo com o Mac Jones. Deu bem errado, né? Ele no primeiro ano teve 6-11 de campanha. Aí ele chegou à conclusão que o Derek Carr não servia. Trouxe o parça dele, o Jimmy Garoppolo, porque ele quer montar a panela dele. E a panela dele foi uma panela de expressão que explodiu. Né? Em vez de fazer uma sopa para nós, ele fez uma desgraça no time, 3-5. Nas prévias de temporada, no 32-32, minha análise era, esse time pode tanto brigar pro wild card no melhor dos cenários, como ele pode implodir no meio da temporada. Pois bem, ele implodiu no meio da temporada e conhecendo o Josh McDaniels, vamos falar a verdade, ninguém tá surpreso. Vamos ver o que vai acontecer agora nos Raiders, mas fato é que o Jimmy Garoppolo não é mais o quarterback do time, depois inclusive de estar muito bem colocado no troféu Blake Bortles dessa semana, e vai ser o calouro Aidan O'Connell. Os Raiders, que aliás estão bem fortes na briga pela Copa Caleb Williams, para pegar um quarterback, seja o Caleb Williams, seja o Drake May no ano que vem. Bom, o segundo tema da semana que eu quero brevemente conversar com vocês, antes da gente falar do momento histórico, são as trocas, né? E as duas trocas com mais destaque, né? A gente já falou sobre isso num vídeo para os membros, como eu destaquei. Se vocês quiserem assistir mais, clica aqui no primeiro comentário. Mas o Leonard Williams para Seattle foi uma troca que eu não torci tanto o nariz no primeiro momento, mas ela ficou muito feia depois. Por quê? Foi uma segunda rodada para Nova York, um jogador de interior de linha defensiva que não está produzindo assim realmente em nível de elite nesse ano. E em Nova York, talvez ele tenha mais ajuda de talento nos arredores, que Kayvon Thibodeaux jogou muito bem no último jogo, por exemplo, do que em Seattle. Eu entendo que é uma troca para reforçar a defesa terrestre e é uma troca que passa uma mensagem para o seu time, para o seu vestiário. Ó, nós acreditamos em vocês, nós queremos ser competidores, nós somos compradores e a gente vai para cima de São Francisco, a gente precisa melhorar a defesa terrestre, por isso trouxemos o Leonard Williams. Mas é um aluguel, basicamente uma temporada, por uma segunda rodada. É muito caro o que Seattle fez. Pode dar certo, pode ser que a defesa terrestre melhore, pode ser que tenha bala na agulha para bater São Francisco, mas São Francisco gastou uma terceira rodada pelo Chase Young, que é um jogador mais novo e melhor do que o Leonard Williams. E aí ficou feio, porque também é um aluguel, só que foi uma terceira rodada. Vocês vão me dizer que não era melhor Seattle ter pego o Chase Young por uma terceira rodada? Eu acho que era. Então, essa é a minha análise em relação a essa troca. Para análise dessa semana de trocas, voltando até o Kevin Byard em Filadélfia, eu analisei essa aí também. Vencedores e perdedores das trocas, está disponível para os membros Like Plus, então vem com a gente para mais. Os membros são os vídeos a mais aqui que a gente tem o clube de membros e tem outros benefícios também. O grupo no Telegram, participar dos quadros, como a gente vai ter hoje e tudo mais, tá bom? Vamos para o momento histórico. Bom, a gente tem dois momentos históricos nesta semana, né? Um deles bem breve, eu vou começar aqui falando de Chicago e New Orleans, né, que jogam neste final de semana, os Saints são bem favoritos, e é uma reedição de uma final de conferência nacional em 2006, um ano que eu considero muito especial, porque a defesa dos Bears estava voando baixo, special team também, com o Devin Hester, e a final da conferência nacional daquele ano foi New Orleans em Chicago.
e naquela ocasião os Saints eram a grande Cinderela da NFL. Vale lembrar que em 2005 o New Orleans Saints tinha passado pelo furacão Katrina. New Orleans Saints, New Orleans e o Superdome. O estádio dos Saints virou abrigo para as pessoas que acabaram perdendo tudo ou alguma coisa, ou até pessoas, em meio àquela tragédia toda no meio de 2005. Né? Os Saints chegaram a não jogar partidas no Superdome em 2005, então em 2006 o time tão bem assim, uma grata surpresa chegar na final de conferência, foi bem legal. O momento histórico é esse, lembrar essa final de conferência, que foram onde os Saints caíram para os Bears, que acabaram perdendo o Super Bowl 41 para os Colts. Agora, o grande momento histórico dessa semana, voltando ao How I Met Your Mother aqui, põe o Marshall, tadinho. Põe o Marshall, que é o damn, que é o chute errado do Gary Anderson na final da NFC de 98. O mais perto que o Minnesota Vikings chegou de vencer o Super Bowl foi, na minha opinião, mesmo tendo chegado a Super Bowls, mas não foram competitivos. Mas o mais perto, o melhor time de Minnesota era aquele time de 98, com Randall Cunningham, passador melhor do que jamais foi, ele um quarterback pioneiro correndo com a bola, mas estava passando muito bem a bola naquele ano, com Chris Carter e Randy Moss, uma das melhores duplas de wide receivers da história da NFL, Randy Moss ano de calor, ateando fogo na NFL. Esse time tinha 35 pontos por jogo de média, e naquela partida fez 27. Mas Atlanta também fez 27. E aí num field goal de 38 jardas, o Gary Anderson erra no final do último quarto, o jogo vai para a prorrogação, Atlanta vence os Vikings, cala o Metrodome e vai para o Super Bowl. Atlanta perderia, ou melhor, seria vencido sem muita dificuldade contra o Denver Broncos naquele que seria o último jogo do John Elway, né? Mas teria sido um Super Bowl mais especial, com todo respeito aos Falcons, se fosse Vikings e Broncos naquele ano. John Elway no seu despertar aí de... Despertar não, né? No crepúsculo de sua aposentadoria, pegando seu pocotó indo para o Horizonte para depois ser general manager dos Broncos, no futuro distante, né? E do outro lado, um dos melhores ataques das últimas décadas da história da NFL. Uma pena, você torce para os Vikings, esse jogo te dá calafrios, e para o Marshall do How I Met Your Mother também, esse momento histórico dessa semana. Vamos então falar dos duelos que podem decidir. Duelos que podem decidir. Eu separei 3 aqui dos 3 principais jogos desta semana, sempre serão 3. O primeiro é o Joe Mixon contra a defesa terrestre dos Bills. Não parece, mas a defesa terrestre dos Bills é um grande problema para Buffalo. 5 jardas por carregada, a segunda pior da NFL em jardas por carregada nessa temporada. Lembrando que essa defesa, seu Matt Milano, está sofrendo também no miolo, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque na semifinal de conferência americana, os Bengals conseguiram correr com a bola no início da partida, isso foi um fator muito importante. E os Bengals conseguiram correr com a bola contra São Francisco na semana passada, e isso ajudou bastante esse ataque também. Então esse ataque dos Bengals correndo com a bola, com o Ja'Marr Chase aparecendo, vamos fugir um pouco de Josh Allen e de Joe Burrow. Aliás, Josh Allen aparece no relatório de machucados com lesão, hein? Tá com status questionável, vamos monitorar isso aí. Mas vamos falar de Joe Mixon contra a defesa dos Bills, porque se os Bengals correrem bem com a bola, vai ficar bem difícil. Aí para Buffalo vai ficar mais difícil. Os Bengals são favoritos para essa partida lá na KTO. O segundo matchup que a gente tem que ficar de olho, o segundo duelo, é a linha ofensiva de Filadélfia, que é a 16ª em impressões cedidas, contra o front de Dallas, que é o líder da NFL em impressões, com quase 40%, mas tem 18 sacks. Os Cowboys poderiam finalizar mais jogadas nesse aspecto, embora estejam pressionando o quarterback com frequência. Linha ofensiva dos Eagles, que é uma boa unidade. Lembrando, Jalen Hurts é um quarterback móvel, então esse elemento é pra gente ficar bastante de olho. E também a defesa terrestre de Dallas, que pra mim não é tão boa assim contra um jogo terrestre bem forte de Filadélfia. Obviamente, para além das questões aí do A.J. Brown contra a secundária dos Cowboys, e do outro lado, dos safeties dos Eagles contra o Dak Prescott. Nesse jogo é uma partida que os turnovers podem decidir, mas olho principalmente na linha ofensiva de Filadélfia contra o front de Dallas, né? O cunhadão da Taylor contra Micah Parsons e amigos. O terceiro duelo para a gente ficar de olho é o ataque aéreo de Miami, que é o melhor da NFL, contra a secundária dos Chiefs. Eu fui atrás de uns números da secundária dos Chiefs. Essa defesa de Kansas City, que para mim é uma das melhores da liga, é a terceira em rating cedido, é a segunda em menos jardas por passe e é a segunda em pontos por jogo como um todo, né? Então essa defesa dos Chiefs é muito boa e vai ter um teste muito importante, que é esse jogo contra Miami. Miami tem um teste psicológico também em campo neutro lá em Frankfurt, porque Miami precisa ganhar jogos grandes. Os Dolphins venceram os Ravens e os Bills no início da temporada passada, mas os Dolphins perderam para os Chargers no Sunday Night Football, os Dolphins perderam para os Packers na véspera de Natal, os Dolphins perderam para os 49ers também, né, no ano passado. Esses jogos todos com Tua, lembrando. E neste ano não conseguiram bater nem o Buffalo Bills e nem o Philadelphia Eagles em jogos importantes. Nesse jogo, que pode ser o melhor da rodada,
começando domingo às 10h30, vamos ficar de olho aí nesse duelo, tá bom? Para além disso, claro, Jalen Ramsey contra o Patrick Mahomes deve ser uma coisa bem interessante pra gente ficar de olho. Quadro novo agora, não precisa nem colocar a vinheta, André. Vamos pro Foco no Calor. Foco no Calor. Será que eles vão fazer coisa boa? Será que eles vão fazer besteira? O Foco no Calor é o Bijan Robinson aqui, running back de Atlanta, que é esta besta que tem no Fantasy. Muito obrigado, Arthur Smith, pela subutilização dele. Eu imagino que seja um protocolo parecido com o Derrick Henry, né? No início de carreira, que o DeMarco Murray, que era o líder em carregadas, então eles não querem usar tanto o Bijan Robinson para estender a vida útil. Lembrando que o Arthur Smith foi coordenador ofensivo em Tennessee antes, mas a gente tem uma mudança de quarterback em Atlanta, finalmente, né? O Desmond Ridder, que teve passagem pelo protocolo de concussão na semana passada, não foi bem no primeiro tempo e não voltará para o próximo jogo aí dos Falcons contra os Vikings. A gente vai ter o Taylor Heinicke como quarterback. Vamos ver se o Bijan Robinson ajuda nessa partida e se é melhor utilizado. São só 3 touchdowns esse ano, é uma marca baixa para um jogador tão impactante que foi escolhido no top 10 do draft, né? Então, em meio a isso, Atlanta tem que pisar no acelerador aí, caso contrário, a divisão vai para o buraco. Seguinte, vamos, em vez de palpites, vamos dar uma variada aqui no final do vídeo. Ó, sugestão aqui de um inscrito do canal. Você não é membro ainda, hein, Marcelo? Seja membro. Você não tem a badzinha, mas seja membro. Marcelo Siqueira, ele deu uma sugestão aqui. Em vez da gente dar palpite de todos os jogos, colocar uma barbada, que é um jogo que eu acho que um time vai ganhar fácil, uma pedreira, que é um jogo muito difícil de palpitar, e uma zebra possível. Muito obrigado pela ideia, Marcelo. Eu tinha uma ideia parecida, mas acho que esses nomes são legais. A gente vai adotar aqui. Muito, muito obrigado. Se eu pudesse te presentear com o Like Plus, eu presentaria, mas o YouTube não permite, né? Eu não posso dar diretamente de presente para alguém. Mas, para comemorar a estreia deste quadro, que está em Premiere, eu darei 10 Like Plus de presente para quem está assistindo no ao vivo. Então sempre tentem assistir ao vivo aqui, fiquem de olho, marquem quando tem estreia, que é isso, tá? Tô dando de presente aí para vocês 10 Like Plus em algum momento desse vídeo. Então é isso, fiquem espertos. Tomara que o Marcelo ganhe. Bom, jogo fácil aqui, entre aspas, de palpitar para mim é New Orleans, que lá na KTO é favorito por 8 pontos contra os Bears. E honestamente, a defesa do Saints eu acho que vai ser muito pro Tyson Bagent, que teve bastante dificuldade na semana passada contra os Chargers. Eu não vejo essa defesa do Saints tendo tantos problemas contra o jogo terrestre de Chicago. Então o Saints, pra mim, é um jogo até fácil de palpitar aqui. Essa defesa é boa e o ataque mostrou coisas melhores na última semana, especialmente o Shaheed, né? Então pra mim eu vou de Saints aqui. A pedreira, jogo difícil. Esse aqui eu fujo de apostar. Kansas City e Miami, né? Os Dolphins são zebra por 2,5 pontos, os Chiefs favoritos por 2,5 pontos, mas é campo neutro, viagem na Alemanha, para a Alemanha, você tem força de um lado e fraqueza do outro, né? Entre aspas, fraqueza, você tem aí a fraqueza de um ataque, você tem a força da defesa dos Chiefs, como eu já destaquei, contra a força enorme que é o ataque dos Dolphins. Então, a defesa, o ataque dos Dolphins. A defesa dos Dolphins tem o Jalen Ramsey voltando, mas também meio parelho com o que está apresentando aí os dois, o ataque dos Chiefs e a defesa dos Dolphins. É bem difícil de palpitar esse jogo, bem difícil mesmo. E a zebra pra mim, depende do estado do Matt Stafford, né, que tá com lesão na mão. Mas eu gosto desse Rams mais 3 contra os Packers, depende muito dessa questão aí de como está o Matt Stafford. Mas Green Bay não tá apresentando bom futebol americano nesse ano. Eu acho que esse é um jogo que o Sean McVay e os Rams podem roubar e precisam roubar para tentar focar aí em pós-temporada, né? Os Rams ainda estão na briga por playoff pela 7ª vaga da NFC. Então a barbada para mim é Saints vencendo os Bears, a pedreira Kansas City e Miami, não tem como palpitar nesse jogo, e a zebra é Rams mais 3. Para mais palpites e tudo mais, para as apostas, tem o grupo do Telegram para os membros Gold e para os membros patronos, tá bom? Então, para você que quer mais, que você quer aposta, etc., tem isso aí. E lembrando para você, tem também o cupom CURTE20 lá em KTO.com, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando também, jogue responsável e apenas para maiores de 18 anos, tá bom? Vamos agora ler as perguntas dos membros Like Plus para terminar o vídeo, mais um quadro novo aqui. Vamos lá, 2 perguntinhas dos membros aqui. O Rafael Correia manda: fala, Curte, beleza? A pergunta é sobre a MLB. O que você acha que faltou para os Phillies irem para a World Series? Ano passado o time era mais instável e conseguiu, esse ano era mais sólido e não conseguiu. Na minha visão, faltou o time se adaptar para jogar contra a Arizona. Eles continuaram no modo porradeiro, né, sem tentar base por base, nem o small ball, mas conquistar bases, colocar homem em base, etc. Continuaram focados naquele estilo de long ball, de home run, etc. E aí a Arizona soube aproveitar, e a Arizona foi bastante resiliente. O jogo da feijoada de Filadélfia não ajudou também, né? Eles venceram por 10 corridas o jogo 2, a série foi para Arizona, e aí o ataque ficou bem flat,
e aí deu ruim também por conta disso. Mérito de Arizona na final da Liga Nacional. E o Lucas João pergunta aqui, Kirk Cousins já deixou de ser um Viking na Austrália? Acho que tudo caminha para isso, né? O último ano de contrato do Kirk Cousins, ele não é mais nenhum menino, entrou na NFL em 2012. Será que compensa para Minnesota trazer o Kirk Cousins num novo contrato, vindo de lesão no tendão de Aquiles, sendo que a gente sabe que esse time não está 100% redondo? Né? Será que compensa trazer o Kirk Cousins? Ou será que não é melhor seguir uma reestruturação dessa equipe? Lembrando que o Daniel Hunter, que está jogando muito bem nesse ano, é free agent também, Harrison Smith não é nenhum menino mais. Eu acho que seria interessante se Minnesota economizasse essa grana, porque o Kirk Cousins não sairia barato numa potencial renovação, tá bom? Deixa eu responder mais uma aqui, a do beisebol foi bônus, né? Essa aqui é legal. Deodato Music pergunta, qual temporada ou período da NFL você consideraria como a Era de Ouro e qual seria a Era da Pedra? Eu acho que é uma referência aos quadrinhos aqui, né? Cara, eu acho que a Era da Pedra pra NFL é... Era da Pedra pra NFL. Eu vou pegar só Super Bowl pra frente, tá? 66 pra frente. Eu acho que a Era da Pedra para a NFL é a primeira metade da década de 70. Mesmo tendo os Dolphins invictos, ganhando o Super Bowl e tal. Tanto é que a NFL faz algumas mudanças. Ela recua os postes, né, o goalpost ele sai da linha de gol, como é no rugby, e vai para trás da endzone. E ela estreita as hash marks, para o jogo terrestre não ficar tão fácil. Lembra quando os 49ers chegaram ao Super Bowl com o Jimmy Garoppolo passando a bola 5 vezes por jogo? Aquilo era o padrão no playoff. Era um jogo menos estético, vamos dizer assim. Tanto que em 78 você tem a mudança da regra de interferência, né? Você tem a criação da regra de interferência de passe como é hoje. Então acho que a Era da Pedra é mais por aí, a década de 70 como um todo, mas especialmente a primeira metade. E a Era de Ouro da NFL, na minha visão, é de 2004 a 2011, porque você tem o despertar dos quarterbacks. Né? 2004 aquela temporada do Peyton Manning, o Tom Brady é menos considerado um quarterback de sistema e mais considerado um quarterback de elite. Você tem em 2004 a chegada do Ben Roethlisberger, do Eli Manning e do Philip Rivers na NFL. E 2011 vários quarterbacks têm números magníficos em jardas por passe. E aí você tem a mudança aí do jogo corrido para o jogo aéreo ser o principal da NFL, sem sombra de dúvidas. Essa era de ouro para mim da liga e a época que eu comecei a acompanhar também, né? Um pouquinho antes, né? 2001, 2002, mais casualmente, mas é uma época que eu tenho bastante carinho, tá bom? Obrigado pela pergunta aí, o Deodato Music. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Lembrando que para mandar perguntas tem que ser membro Hall da Fama do Like Plus, tá bom? É isso! Lembrando, sorteei 10 Like Plus aí pra vocês. Se eu tiver algum problema de internet e não consigo sortear neste vídeo, fiquem tranquilos que eu faço isso no próximo, no Vencedores e Perdedores da semana que vem, tá? Fiquem tranquilos, vai ter sorteio de um jeito ou de outro. Tá vendo como é o programa Silvio Santos? Teve sorteio até, inclusive. Não sei quanto tempo deu aqui, mas eu vou chamar de NFL em 30 minutos. Dane-se, esse vai ser o nome do vídeo. E agora, para terminar, os palpites que estão na tela aí. O André, nosso editor, fez a arte. Esses são os meus palpites para a semana. Não vou ir um por um, porque senão vai ficar muito longo. Mas para quem gosta dos palpites, está aí. E basicamente falei aí um pouquinho, né, de várias coisas. Fizemos todos os que podíamos. E se você gostou, por favor, deixe o seu like e comente, gostei, ou pô, achei que ficou muito longo, ó, não gostei daquilo, ou faltou aquilo. Enfim, a gente faz o conteúdo aqui pra vocês e pra ser cada vez melhor. Polícia, Tom! Polícia, para quem precisa! Tá querendo dormir, Tom. O que eu ia falar? Assim, eu tenho novidades, mas eu não posso contar ainda, tá? Em breve, novidades nesse canal, novidades. É isso, ufa, cansei. Tchau, gente, vocês são lindos. Beijo e até a próxima. Bye!